Operação Dente de Leão, a noite em que o destino dos Windsor foi silenciosamente selado. Na escuridão de Montecito, enquanto o Timundo dormia, alheio a qualquer suspeita, uma história começou a desenrolar-se em letras garrafais. Não se tratava de uma simples manobra estratégica ou de uma fuga improvisada. Segundo fontes confidenciais, o que estava em curso naquela manhã era um plano meticulosamente calculado, uma manobra que poderia redefinir não só o futuro de uma família, mas o próprio equilíbrio de uma das instituições mais vigiadas do planeta. Tudo começou com uma ausência. O súbito desaparecimento de Archie e Lilibet do sistema escolar da Califórnia fez soar os primeiros alarmes. Para alguns era uma medida de segurança, para outros, um sinal perturbador de algo muito mais profundo. Por detrás desta decisão aparentemente trivial, surgiu uma teoria inquietante. Meghan Markle estaria silenciosamente a executar uma migração secreta para o Dubai. As peças do puzzle começaram a encaixar rapidamente. 2 passaportes diplomáticos falsificados, um itinerário de voo totalmente encriptado e um contrato multimilionário que envolve os direitos de imagem das crianças. 50 milhões de dólares em troca de 10 anos de exploração comercial. Não era só dinheiro, era poder, controlo e uma mudança irreversível de identidade. No centro da tempestade, os documentos revelaram uma condição perturbadora. As crianças teriam de residir no Dubai durante pelo menos 9 meses por ano, fora do alcance direto das jurisdições ocidentais. Por outras palavras, desapareceriam legalmente da esfera tradicional que as definia desde o nascimento. Entretanto, no Reino Unido, a reação foi rápida. O príncipe William e a princesa Ana ativaram discretamente uma operação de emergência, a Operação Dente de Leão. O nome evocava leveza, dispersão, mas o seu objetivo era decisivo: intervir antes da descolagem e recuperar a custódia das crianças em território internacional. A milhares de quilômetros de distância, num escritório pouco iluminado, Meghan mantinha-se acordada. À sua frente, uma trituradora industrial devorava documentos com selos oficiais, registros médicos, certidões, comprovativos de identidade. Cada folha reduzida a fragmentos representava mais um passo no sentido do apagamento legal dos seus filhos, dos sistemas jurídicos britânico e americano. Não foi um ato impulsivo, foi a eliminação sistemática do passado. Em cima da mesa, 3 objetos concentravam toda a atenção do momento. Um telefone satélite com sinal encriptado, um processo judicial do Dubai e 2 passaportes diplomáticos com identidades completamente novas. Os nomes Windsor tinham sido substituídos, as raízes apagadas. Quando o príncipe Harry entrou na sala, fê-lo sem compreender a magnitude do que estava a acontecer. O seu rosto refletia exaustão, confusão e fé cega. Para ele, esta viagem era um escape, uma tentativa de proteger a sua família do escrutínio dos média. Não via a teia que os envolvia. Meghan tranquilizou-o com palavras gentis e gestos calculados. Cada frase era mais uma peça numa narrativa cuidadosamente construída. Harry, dividido entre o amor e a incerteza, aceitou a explicação sem questionar. Ao sair, não tinha consciência de que estava a ultrapassar uma linha invisível, o limiar entre ser pai e deixar de o ser legalmente falando. O silêncio envolveu a casa mais uma vez. De seguida, a operação entrou na sua fase final. Meghan reuniu os documentos, colocou-os numa mala de viagem e foi para o quarto das crianças. Dormiam profundamente, alheias a tudo. A cena parecia pacífica, quase maternal, mas, por detrás daquela calma, uma decisão perturbadora estava a ser tomada. De um pequeno frasco sem rótulo, ela despejou um líquido nas bebidas preparadas junto das camas. Um sedativo potente. Não havia margem para erros. Durante um voo de mais de 16 horas, o silêncio era essencial. Não podia haver choro, interrupções, nem sinais que pudessem alertar alguém. As crianças tinham de se tornar sombras. Meghan olhou para os 2 filhos uma última vez antes de o medicamento fazer efeito. Não havia tremor nas suas mãos, nenhum vestígio de culpa nos seus olhos. Apenas uma frieza calculista, como a de um comerciante que inspeciona a mercadoria mais valiosa antes do envio. O momento não deixava margem para dúvidas, nem para emoções. Tudo já estava decidido. Com movimentos precisos, pegou no telefone por satélite e enviou uma mensagem encriptada para o seu contato no Dubai. Confirmou que a remessa estava pronta e exigiu a transferência imediata de 50% do pagamento, assim que o avião levantasse voo. Não era uma negociação, era uma ordem. O plano
meticulosamente elaborado ao longo de meses, entrara na sua fase final em Montecito. Não haveria tiros nem perseguições visíveis. O crime seria cometido em absoluto silêncio, o silêncio de uma mãe que vende o futuro dos seus próprios filhos. Entretanto, do outro lado do mundo, em Londres, exatamente às 10 horas da manhã, a atmosfera sob o palácio de St. James era sufocante. Num bunker escondido, sob toneladas de betão armado, longe de quaisquer registros oficiais ou mapas turísticos, reunia-se o núcleo mais secreto da segurança real. A princesa Ana estava diante de um grande painel coberto com fotografias de vigilância. Vestia um fato cinzento aço que transpirava autoridade e severidade. Não havia adornos, nem símbolos da realeza. Apenas estratégia, apenas urgência. Quando William entrou na sala, o seu rosto era como uma máscara de pedra. Ainda usava o casaco de um exercício militar matinal. Não trocaram cumprimentos. Não havia tempo para formalidades. Anne atirou um conjunto de fotografias para cima da mesa de metal. Deslizaram até pararem diante de William, revelando uma cena perturbadora. Imagens tiradas dos arbustos que rodeavam a mansão Montecito. Uma carrinha preta sem identificação estava estacionada atrás dela, enquanto vários homens corpulentos carregavam silenciosamente caixas de cartão. Mas o mais inquietante não eram as imagens, mas sim o documento que as acompanhava, um manifesto interceptado pela inteligência real, originário de uma leiloeira clandestina em Hong Kong. A lista detalhava os artigos à venda, o berço real, brinquedos de madeira feitos à mão, o guarda-roupa feito à medida para Lily, até uma caixa de recordações, contendo uma madeixa de cabelo de Archie do dia do seu nascimento. Não se tratava de uma mudança, era uma liquidação. Cada artigo vendido era um sinal inconfundível. Não havia intenção de regresso. Meghan estava a romper todos os laços com o passado, transformando o íntimo numa transação. Depois veio a peça-chave da prova. Maria, uma analista de inteligência de confiança, apresentou um tablet. O ecrã exibia dados extraídos de um spyware instalado no computador de Meghan. Entre os registros estava um bilhete eletrônico, um voo privado com uma companhia aérea conhecida por operar fora das normas convencionais. Percurso: Califórnia a Dubai, sem inspeção alfandegária. Embarque direto na pista. William fixou o olhar no destino. Ele compreendia perfeitamente as implicações. Uma vez lá, qualquer tentativa de recuperação legal tornar-se-ia praticamente impossível. As crianças desapareceriam numa teia de proteção privada e de acordos obscuros, tornar-se-iam moeda de troca. A princesa Ana falou com a precisão de uma comandante em tempo de guerra. Explicou que os canais diplomáticos tradicionais não seriam suficientes. A intervenção tinha de ser imediata, contudo invisível. Um escândalo público prejudicaria irreversivelmente a imagem da coroa. Guilherme não hesitou. Pegou num telefone seguro e deu uma ordem direta: ativar a operação com prioridade máxima. O objetivo era claro: resgatar as crianças antes que abandonassem o espaço aéreo americano, sem alarido, sem erros. No ecrã digital do centro de comando, um ponto vermelho começou a mover-se. Meghan já estava este homem a caminho. A caçada tinha começado. Na Califórnia, a noite era dividida em duas pelos faróis de um veículo em alta velocidade. Lá dentro, Meghan abraçava as crianças adormecidas, fortemente sedadas. Ao lado dela, Harry permanecia isolado, afastado do mundo, privado até do seu telefone sob o pretexto de segurança, mas algo não fazia sentido. O carro não ia em direção ao aeroporto principal. Em vez disso, seguiram por estradas secundárias, serpenteando por desfiladeiros escuros. A confusão começou a espalhar-se pelo rosto de Harry. Cada pergunta que tentava fazer era neutralizada por Meghan com um misto de urgência, medo e manipulação. Ela estava a construir uma narrativa de perseguição, de perigos invisíveis, levando-o a confiar nela cegamente. No entanto, os seus instintos alertavam-na para algo mais. Pelo retrovisor, Meghan avistou luzes que não desapareciam, veículos que mantinham uma distância precisa. Não eram paparazzi, não era coincidência. O condutor obedeceu. Os pneus cantavam, o veículo inclinava-se perigosamente a cada curva, e a noite parecia envolvê-los como uma ameaça silenciosa. No banco de trás, as crianças permaneciam alheias ao caos, envoltas num sono frágil que contrastava brutalmente com a tensão que pairava no ar.
A milhares de quilômetros de distância, numa sala de informações em Londres, a situação desenrolava-se em tempo real. Um ponto vermelho intermitente no ecrã indicava a posição do veículo. De repente, mudou de direção. Em seguida, acelerou. Não havia dúvidas. Megan tinha detetado a vigilância. A atmosfera na sala tornou-se tensa. A margem de erro era nula. Se chegassem ao aeroporto privado antes da equipa de intervenção, tudo estaria perdido. Neste tipo de instalações, os protocolos eram frouxos, maleáveis em função do dinheiro e da urgência. E Megan tinha ambos. Interceptar o veículo nas montanhas era demasiado arriscado. Uma manobra mal calculada poderia custar vidas inocentes. A ordem era clara: manter a distância e preparar a interseção em pista. Era uma aposta arriscada, mas necessária. Foi então que Catherine entrou na sala. Não estava fardada, nem acompanhada por um segurança. Apenas carregava uma pasta. Colocou-a sobre a mesa com uma calma que disfarçava a urgência do momento. No interior havia um nome: Mark Henderson. Um antigo capitão da Força Aérea, um piloto experiente e, mais importante, alguém com uma história. Há anos, Mark tinha se endividado a ponto de ameaçar destruir a sua vida. Foi dispensado, esquecido pela instituição que um dia o valorizou, mas alguém interveio discretamente. Alguém que pagou o preço para o salvar sem pedir nada em troca. Esse alguém precisava agora de algo. Megan tinha comprado o avião. Ela tinha garantido os meios de fuga, mas não podia comprar a lealdade gravada na memória de um homem. Catherine sabia disso. Horas antes, ao saber dos pormenores do voo, ela tinha o contatado, não com ameaças, mas com um lembrete, e a resposta veio sob a forma de uma mensagem de voz da cabine de pilotagem. Tudo estava controlado. O avião estava pronto, mas não para levantar voo. Às 3h50 da manhã, o aeroporto privado no meio do deserto parecia uma cena parada no tempo. O vento chicoteava a areia sobre o asfalto e o cheiro a combustível impregnava o ar. As luzes intermitentes do jato brilhavam como uma promessa de liberdade. O SUV preto irrompeu na pista com um guincho de travões, deixando marcas de borracha queimada no betão. Megan saltou sem esperar, com uma urgência quase violenta. Ela ordenou, empurrou, conduziu a situação para a frente sem olhar para trás. Subiram apressadamente as escadas de metal. O metal frio contrastava fortemente com o calor da adrenalina. Ao entrar na cabine de pilotagem, Megan sentiu, por momentos, que tinha vencido, que todo o risco, toda a atenção tinha valido a pena. Mas a ilusão durou pouco mais de um segundo. O piloto não estava no seu lugar. Mark Henderson estava de pé, bloqueando o acesso à cabine de pilotagem. A sua postura era firme, o seu olhar impenetrável. Não era a expressão de um funcionário. Era a de alguém que já tinha tomado uma decisão. Megan exigiu explicações, ordenou a descolagem, ofereceu dinheiro. A sua voz, antes confiante, falhou com a urgência, mas Mark não respondeu. Simplesmente levantou a mão e premiu um botão. A porta do avião começou a fechar lentamente. O som hidráulico ressoou como um presságio. Os motores, em vez de rugirem, silenciaram. A luz quente da cabine transformou-se num vermelho de emergência que banhou tudo numa sensação quase surreal. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que qualquer explosão. Depois vieram as palavras. O voo foi cancelado por ordem do patrocinador, minha senhora. Antes que Megan pudesse reagir, a escuridão lá fora foi estilhaçada. Holofotes potentes iluminaram a pista, ofuscantes, implacáveis. 3 veículos blindados invadiram o local, bloqueando todas as saídas. Não eram autoridades locais. O símbolo nas portas deixava isso claro. Não havia escapatória. Megan cambaleou para trás, caindo num dos bancos de couro. A compreensão atingiu-a de repente, como uma vaga de frio. O avião não era a sua salvação. Nunca tinha sido. O príncipe William não usava os impecáveis fatos que geralmente definiam a sua imagem pública. Nessa noite, vestia um uniforme tático preto, sem insígnias, sem protocolo. As mangas arregaçadas revelavam a tensão nos seus músculos, e o seu rosto não demonstrava qualquer traço de diplomacia. Apenas uma determinação endurecida por anos de silêncio acumulado. Os seus olhos, de um azul escuro quase impenetrável, não procuravam o diálogo. Atrás dele, 4 oficiais da RPO, Real Protection Force, posicionaram-se com precisão cirúrgica, bloqueando todas as saídas. Não havia escapatória.
No corredor, o príncipe Harry permanecia imóvel, segurando Art nos braços. Ao ver o irmão, os seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra se formou. A vergonha e a confusão deixaram-no sem palavras. Foi Meghan Markle quem reagiu primeiro. Com a velocidade de um animal encurralado, lançou-se para a frente, arrancando a pequena Lilibet dos seus braços e pressionando-a contra o peito como um escudo humano. Os seus olhos, repletos de pânico, brilhavam com um misto de fúria e calculismo. Não se aproxime mais, cuspiu as palavras. Isto é solo americano, não tem jurisdição. Vou fazer com que o mundo veja isto. Mas William não parou. Avançou passo a passo, sem sequer olhar para ela. A sua atenção estava fixa em Harry. Deixa o rapaz em paz, Harold, ordenou com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que ecoou por toda a cabine. Harry hesitou. Olhou para Art. Algo estava errado. O menino não se mexera. Nem o caos, o vento ou as vozes conseguiram despertá-lo. Uma inquietação gélida começou a insinuar-se na sua mente. O que se passa com as crianças? Perguntou com a voz embargada. William parou a 2 metros de distância. Sem responder diretamente, puxou uma pasta grossa e atirou-a para um assento à sua frente. As páginas espalharam-se, revelando contratos selados, números, assinaturas. Leia, disse. Descubra quanto valem os seus filhos. O mundo de Harry começou a desmoronar-se à medida que os seus olhos percorriam os termos legais. Transferência da guarda, direitos exclusivos de imagem, residência obrigatória nos Emirados Árabes Unidos e um valor final que o deixou sem fôlego. 50 milhões de dólares. No rodapé da página, a assinatura de Meghan. É falso, gritou desesperada. É uma armadilha, mas já ninguém o ouvia. Harry caiu de joelhos no assento, o documento escorregando-lhe por entre os dedos. A realidade brutal e crua atingiu-o impiedosamente. Tudo aquilo por que lutara, tudo aquilo que sacrificara, começava a revelar-se como uma ilusão cuidadosamente construída. Guilherme não discutiu. Sabia que as palavras não chegavam. Pegou no telemóvel e ligou-o ao sistema de áudio do avião. Pode negar a assinatura, disse, fixando o olhar em Meghan, mas não a sua voz. Carregou no play. O ruído estático deu lugar a uma gravação clara e inconfundível. A voz de Meghan ecoou pelo espaço fechado, fria, calculista, desprovida de qualquer humanidade. 50 milhões é o preço final, mas eu quero mais um. A Lilibet tem sangue real. O seu valor é maior. O Art é apenas um bônus. Uma gargalhada suave, afiada como uma faca. Não se preocupe com o Harry. Ele é um idiota. Fará tudo o que eu lhe disser. É o fantoche perfeito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Algo dentro de Harry morreu naquele instante. Ele levantou-se lentamente. Já não havia qualquer vestígio do homem que defendera aquele amor contra o mundo inteiro. No seu lugar estava alguém diferente, vazio, porém resoluto. Meghan recuou até encostar a parede da cabana. Pela primeira vez, o medo nos seus olhos não era fingido. "Dá-me a minha filha", disse Harry. A sua voz era baixa, mas firme. "Não", gritou ela, "são os meus filhos." Mas Harry não hesitou mais. Ele avançou. Cada passo era uma ruptura definitiva com o passado. A cada centímetro deixava para trás a cegueira, a dependência, as mentiras. As suas mãos, firmes e seguras, estenderam-se em direção à rapariga. Com um movimento brusco, arrancou a pequena Lilibet dos braços de Meghan. Meghan reagiu com fúria primal, arranhando-lhe o rosto com unhas afiadas, que lhe deixaram sulcos vermelhos e ensanguentados na bochecha. Mas não hesitou. Não havia espaço para a dor, nem física nem emocional. Só uma coisa importava: proteger os seus filhos. Em segundos, Lilibet foi entregue a William, que a segurou com firmeza, enquanto outro agente apanhava Art com cuidado. A cena era caótica, mas executada com precisão cirúrgica. Meghan tentou correr atrás deles, gritando, praguejando, prometendo revelar segredos que pudessem abalar os alicerces da monarquia. Ela não foi longe. 2 agentes da Proteção Real interceptaram-na, obrigando-a a sentar-se. A sua voz, carregada de raiva e desespero, ecoou pelas paredes do avião. Era uma mulher encurralada, mas ainda perigosa. William, segurando a criança nos braços, hesitou por um instante. Olhou para ela uma última vez, não como um cunhado, mas como um futuro rei que enfrenta uma ameaça direta. "Prossiga, fale", disse com um tom arrepiantemente cortante. "Mas lembre-se, esta gravação será transmitida para o mundo inteiro no instante em que abrir a boca. E quando isso acontecer, não perderá apenas os seus filhos. Perderá tudo." Não houve gritos depois disso, apenas um silêncio pesado. Um gesto de William foi suficiente. Os agentes escoltaram Harry
e as crianças para fora do avião. A porta permanecia aberta, mas, para Meghan, o mundo acabara de se fechar para sempre. 2 meses depois, Londres estava em plena floração. Os narcisos cobriam os jardins de Kensington com um amarelo vibrante, como se a primavera tentasse apagar qualquer vestígio da escuridão recente. Uma fotografia apareceu no site oficial da família real, sem qualquer anúncio prévio. Não houve conferências de imprensa, discursos ou explicações, apenas uma foto. O rei Carlos III, sentado num banco com Archie e Lilibet ao seu lado. Os 3 sorriam. As crianças seguravam cones de gelado. Pareciam felizes, seguras. A legenda dizia simplesmente: a paz regressa. A mensagem foi compreendida sem necessidade de mais palavras. Milhões reagiram, partilharam e comentaram. Não houve questionamentos públicos. Ninguém exigiu pormenores. Era como se toda uma nação tivesse aceite um acordo tácito. O importante era que as crianças estivessem em segurança. Não houve julgamento. Nenhum escândalo na comunicação social. A crise foi eliminada com a mais antiga e eficaz ferramenta de poder: o silêncio. Muito longe deste mundo, nos arredores de Los Angeles, a realidade era bem diferente. O apartamento era pequeno, degradado, quase inabitável. No chão de madeira sujo, rodeada de embalagens de fast food e cartas de cobrança de dívidas ainda fechadas, Meghan Markle encarava o vazio. As suas contas bancárias tinham sido bloqueadas por suspeita de branqueamento de capitais. Os contratos milionários desapareceram da noite para o dia. Empresas que antes a idolatravam agora processavam-na por fraude. Amigos influentes, celebridades, aliados, todos tinham desaparecido. O telefone deixou de tocar. Harry tinha dado entrada com o pedido de divórcio e obtido a guarda total dos filhos. As provas apresentadas eram esmagadoras. Não havia espaço para defesa. Refugiou-se na Escócia com os filhos, cortando todo o contato. Não como um ato de vingança, mas como uma tática de sobrevivência. Meghan estava sozinha, mas ela ainda tinha uma carta na manga. Tremendo, pegou no telemóvel e abriu uma aplicação de transmissão ao vivo. A sua última arma não era o poder, o dinheiro ou as ligações. Era a narrativa. Ela escreveria a sua versão. Ela choraria. Ela contaria a sua história. Ela apresentar-se-ia como a vítima. Ela digitou o título: A verdade sobre o rapto. Eu sou a vítima. O seu dedo hesitou por um instante no botão de transmissão. E então tudo ficou escuro. Ecrã preta. Uma mensagem vermelha apareceu. A sua conta foi suspensa permanentemente por violações graves das nossas diretrizes comunitárias. Ela tentou outra plataforma, e outra, Instagram, Twitter, TikTok. Todas apresentaram o mesmo resultado. Ela tinha sido deletada, apagada digitalmente. Num acesso de desespero, atirou o telemóvel contra a parede. O vidro estilhaçou-se em fragmentos que se espalharam pelo chão. Lá fora, uma sirene da polícia quebrou o silêncio. O proprietário tinha ligado. O despejo era iminente. Meghan encolheu-se num canto escuro. Ela não estava atrás das grades, mas estava presa em algo pior: o esquecimento. A vitória da monarquia não foi anunciada, não foi celebrada, não foi explicada. Simplesmente aconteceu. E naquele silêncio, naquele desaparecimento quase cirúrgico de uma ameaça, revelou-se uma verdade incômoda. O poder mais absoluto nem sempre é exercido com força visível, mas com a capacidade de fazer com que algo ou alguém deixe de existir na narrativa coletiva. Nessa noite, William deixou de ser o príncipe que nunca se queixava e nunca dava explicações. Ele tornou-se outra coisa. Alguém disposto a agir, sem hesitações, para proteger a instituição que um dia iria liderar. A questão mantém-se no ar. Será que aquilo foi um ato de liderança necessário? Ou o início de uma monarquia mais implacável do que nunca? Talvez a resposta, como tudo nesta história, nunca seja dita em voz alta.